Estamos iniciando aqui um programa de entrevistas para que nós possamos trazer à baila, ao conhecimento da população, temas relacionados à segurança pública. Esse primeiro tempo de entrevista vai acontecer com o Coronel Luciano, que foi comandante da Polícia Militar, é coronel, e nós pretendemos, primeiramente, discutir e ter um diagnóstico do que é o movimento de policiais antifascismo. Inicialmente, nós faremos perguntas para que seja explicado do que se trata, né? Informando que nós somos do movimento de policiais antifascismo, que é um movimento nacional e que tem se destacado pela luta em defesa de uma polícia cidadã, de defesa dos direitos humanos. Coronel Luciano, inicialmente, acho que é importante que nós façamos nossa apresentação, né? Eu sou José Carlos Fernandes, sou escrivão de polícia do estado de Alagoas, sou aposentado, sou advogado e sou militante do movimento de policiais antifascismo. Zé Carlos, obrigado pelo convite a você e ao movimento Policiais Antifascismo, né? É um prazer estar aqui para discutir sobre o movimento e também sobre a segurança pública no Brasil, em Alagoas. Fazendo a minha apresentação, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado de Alagoas, na reserva, aposentado, né? Coronel Luciano Silva. Fui comandante geral da PM de Alagoas e também faço parte do movimento Policiais Antifascismo. Coronel, para que nós possamos iniciar essa série de entrevistas, é importante que nós façamos a primeira pergunta no sentido de que seja explicado pelo senhor o que é o movimento Policiais Antifascismo. Zé, é o seguinte, o movimento ele nasceu em 2017. Houve um seminário lá no Rio de Janeiro com os precursores, aqueles policiais que iniciaram o movimento. O delegado Zacconi, do Rio de Janeiro, o policial rodoviário federal Fabrício Rosa, de Goiás, o policial civil Denilson, da Bahia. Então, o movimento Policiais Antifascismo, ele nasceu em contraponto ao fascismo que retornava ao Brasil a partir de 2013. Então, em 2013 começou a aflorar no Brasil o fascismo. E esse fascismo aflorou mais ainda, foi mais latente com a eleição de Bolsonaro. Então, o movimento surgiu com uma resposta à sociedade, aos policiais, e aquele movimento que nascia com origem fascista, dizendo que há uma polícia que conversa com a sociedade, dizendo que há uma polícia democrática, que há uma polícia cidadã, e a gente tentando fazer o diálogo entre polícia e sociedade em busca de uma segurança pública efetiva e que veja o cidadão como cidadão e não como inimigo a ser abatido, que é visto pelo fascismo. Quem é que faz parte desse movimento? Olha, os integrantes do movimento são os operadores da segurança pública em todo o Brasil. Então, o policial militar, o bombeiro militar, o policial civil, o policial federal, o policial rodoviário federal, o guarda municipal, o policial penal, o agente de trânsito. Então, todos aqueles operadores da segurança pública no Brasil, da ativa ou da reserva, da ativa ou aposentado, em querendo participar do movimento, pode participar, desde que concorde com o nosso manifesto. Há um manifesto que criou o movimento, esse manifesto é de 2017, há também um perfil, né? E que ele tenha uma nucleação, ele esteja nucleado
no estado em que ele vive, em que ele mora. Então, basicamente é isso. Ele tem que concordar com o manifesto, tem que concordar com o perfil, tem que ser da área de segurança pública, tem que estar nucleado no estado, no movimento daquele estado, e concordar com essas premissas que eu falei anteriormente. E qual é o objetivo do movimento? É levar para a sociedade e também conversar com as bases e com o comando, e também levar para os parlamentares uma polícia, a discussão sobre o modelo de segurança pública que nós queremos. Não um modelo de segurança pública que veja o cidadão como inimigo. Uma segurança pública de aproximação, uma segurança pública comunitária, uma segurança pública que preserve a vida tanto do cidadão como do policial, seja de que área for. E também que veja, que passe para os policiais e para a sociedade que o policial, ele é também trabalhador, que ele se veja como trabalhador, que o policial, ele não é um herói, ele é um trabalhador com direitos e deveres, e assim deve ser observado. É uma segurança pública mais cidadã, com o policial se vendo como um trabalhador e a sociedade se aproximando também mais da segurança pública, conversando com os policiais, dizendo: olha, o modelo de segurança pública que nós queremos é esse, mais democrático, mais cidadão e mais comunitário. O movimento tem posicionamento político? O movimento, ele é suprapartidário, ele também é suprasindical, certo? Ele, é claro que tem um viés progressista, um viés de esquerda, mas o movimento, ele é suprapartidário. Ele não é de partido A, nem partido B, nem partido C. Ele é contra o fascismo nas hostes policiais, contra o fascismo na sociedade, e por uma polícia mais cidadã e mais democrática. Sobre a segurança pública, Coronel, não há que discutir que nós vivemos uma crise profunda na segurança pública, né? Os índices de violência. Hoje a gente está vivendo uma pandemia no Brasil de feminicídio, né? Com muitas mulheres sendo assassinadas no Brasil. E esses crimes comuns de roubo de celular, furto de celular, na verdade, e a quantidade de homicídio também, que pese ter diminuído, né? Os índices indicam uma diminuição significativa, mas nós vivemos num país violento. O movimento policial antifascismo tem alguma formulação no sentido de melhorar a segurança pública? Sim, o movimento, ele prega que se debata essa política de guerra às drogas. Nós entendemos que muito do aumento da letalidade policial, muito do aumento do número de homicídios está relacionado à guerra às drogas, que é um conceito trazido pelos Estados Unidos há 40 anos, que está na América Latina e no Brasil também, em que vê o cidadão como inimigo, e também o policial, quando sai às ruas, ele sai para fazer o flagrante delito, na busca da droga. E nessa busca pelo flagrante delito, nessa busca pela droga incessante, começa a haver o combate e o extermínio, principalmente da comunidade negra, do pobre e do periférico. Então o movimento entende que essa guerra às drogas, ela tem que ser debatida e tem que ser combatida. A polícia não pode sair na caça ao flagrante delito relacionado a drogas e buscando o confronto policial. E normalmente esse confronto, quando há, sempre quem morre é alguém da raça negra, ou alguém da periferia, ou alguém pobre.
Então a gente precisa debater e acabar com essa política de guerra às drogas em que vê o cidadão como inimigo e não o cidadão como infrator, que deve ser preso e conduzido à autoridade judiciária competente para responder pelo crime e não sair, às vezes, para o confronto a vento baixo, normalmente, tanto do outro lado como do próprio policial. Coronel, tem uma questão que eu acho que a sociedade precisa discutir e que isso passa despercebido, mas que é uma realidade. As condições de trabalho do profissional de segurança pública e, por consequência, uma incidência muito grande de doença profissional do profissional de segurança pública, assim como até casos extremos de suicídio, uma incidência muito grande e que a sociedade termina absorvendo isso e não tem uma reação. Eu pergunto, a quem o senhor atribui isto? Essa política de guerra às drogas é que conduz também a polícia no Brasil, é a que mais mata no mundo, em torno de 6.000 mortes provocadas em confronto com a polícia, é o maior número do mundo, e também a polícia no Brasil é a que mais morre, tanto em confronto como por suicídio. Então, essa é uma conta que não fecha. Por quê? Porque essa política de guerra às drogas faz com que o policial saia às ruas para fazer a prisão, principalmente no combate às drogas, e vai para o confronto. E normalmente nesse confronto a perda, ou do lado do possível infrator, como também do lado do policial. E essa pressão da sociedade e da própria polícia e do governo faz com que ele também fique pressionado internamente e ocorra um número muito grande de suicídios nas polícias no Brasil. Então, essa política de guerra às drogas é mas também nós temos que discutir o policial como trabalhador. Então, o policial tem direitos e deveres. Então, esse excesso, às vezes, de carga horária, essa exigência da sua atividade diária, faz com que ele também tenha esse reflexo de depressão, de suicídio. Então, o policial, ele é tão trabalhador como o outro, só que ele é uma classe especializada. Então, a gente precisa discutir o policial como trabalhador e desmistificar esse conceito de que o policial é herói. Herói também morre. E o cara não pode achar que é herói e que não tem 7 vidas ou que vai viver eternamente. Ele é um trabalhador como qualquer outro também. E um ponto que o movimento também quer debater e quer discutir é a desmilitarização das polícias, que também conduz ao homem, ao policial, a essa condição que leva ao suicídio e à depressão. Por quê? A militarização das polícias faz com que ele seja pressionado, às vezes, por um coturno sujo, por um cabelo que não foi cortado, quando a atividade dele é policial, certo? Essa exigência do militar pressiona, às vezes, o policial. Ele é mais punido com prisão, com detenção, por um ato administrativo do que pela sua própria atividade policial. E essa punição, essa pressão administrativa faz com que ele recorra à depressão, ao alcoolismo, à droga e às vezes levando também ao suicídio. Também precisamos discutir a desmilitarização. Desmilitarizar, Zé, não é perder a farda, certo? A estética permanece. Você vai estar fardado, vai estar armado, o cara vai desmilitarizar, vai tirar a farda. Não. A polícia, seja o nome que for, vai estar fardada, vai estar armada. Ela não vai estar regida a esse código draconiano militar, que faz com que muito policial vá para a depressão, vá para o alcoolismo, para a droga e até o suicídio. E também ele não vai ver o cidadão como inimigo, porque o militar ele é preparado para a guerra, ele vê o cidadão como inimigo. E o policial ele tem que ver o cidadão como infrator, cometer infração,
ele responde, depois ele é ressocializado e volta para a sociedade. Então, tem muita gente que tem medo, vai ter que se militarizar, eu vou ficar civil, vou ficar paisano, vai ter disciplina, vai ter hierarquia, só que no mundo todo a atividade policial é civil. No Brasil tem essa jabuticaba que é a nossa atividade, ela é militar e é subordinada ao Exército. A Polícia Militar tem 2 comandos, governador e Exército. Então, veja que jabuticaba que nós temos aí. Agora assim, um fator que é importante acrescentar, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que as mudanças que precisam ser implementadas, dessas que o senhor falou, necessariamente você tem que ter uma produção legislativa. Sim. Você tem que estar lá no Congresso Nacional. Aí, nesse sentido, é importante que aqueles policiais que tenham essa necessidade, que vê como objeto a mudança desse paradigma, participar da eleição é importante. Só que tem um detalhe que precisa ser colocado: muitos policiais militares e também delegados têm conseguido eleição para o legislativo no âmbito estadual e no âmbito federal, mas no entanto esses que estão eleitos não têm implementado, não têm defendido bandeiras de mudança dessa estrutura. O senhor não vê como um grande desafio o movimento ter inserção ao ponto de lançar candidaturas, para poder ter inserção e proceder a essas mudanças? Como o senhor vê isso? O movimento, Zé, ele tem 3 premissas para os policiais como um todo. Primeiro, ele se reconhecer como ser policial, é uma premissa. 2, ele se reconhecer como trabalhador, como todos. Isso. E a terceira premissa, ele dialogar com a sociedade. Isso. Certo? Então, a gente dialogar com a sociedade e a sociedade também dialogar com a gente, uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, o parlamentar que é eleito pela polícia, ele vai numa candidatura particular, individualizada. Ele vê a questão pessoal, não vê a questão da corporação como um todo, ou das polícias. Então, é por isso que o movimento, ele tem que ir às bases, conversar com a base, conversar com o comando, é isso, dialogar. O movimento, ele é positivo, ele é proativo, ele não é contra a polícia, ele é a favor da polícia, ele quer melhorar a polícia, tanto no atendimento à sociedade, como também para o próprio policial. Porque às vezes o cara, movimento antifascismo, o policial, por natureza, ele deve ser antifascista. Por quê? A função policial é preservar a vida. E o que é o fascismo? O fascismo é tudo de ruim negativo. É o ódio, é o culto ao mito, é o individualismo. Então, o policial, na sua essência, ele é antifascista, porque ele quer melhorar as condições de trabalho do próprio policial e levar para a sociedade uma melhor segurança pública. E que a gente não seja compelido a esse militarismo aí vigente e esse mata-mata que o fascismo quer, que é a necropolítica. Então, voltando à sua pergunta, o problema é esse: os parlamentares que são eleitos, eles não têm compromisso com as corporações deles e com a classe policial. Eles têm que ouvir a base, o que é que a base quer. Aí, olha, a base trabalha à noite e não vem adicional noturno, então vamos trabalhar isso aí. Olha, o policial está se suicidando muito, então tem que ter apoio psicológico, apoio psiquiátrico para esse policial e para a família dele, tem que ter apoio de plano de saúde. Então, às vezes, aquele policial que é eleito, ele está numa plataforma individual, pessoal, e não vê a corporação. Então, é também uma missão do movimento policial de fazer: trabalhar as bases, trabalhar o comando, trabalhar a sociedade para que as corporações policiais façam um trabalho de excelência, um trabalho democrático, cidadão e antirracista, uma segurança pública que aproxime a sociedade
do corpo policial. Pois é, então nesse bate-papo inicial, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo e que pretende trazer outras pessoas que têm influência na sociedade, esse é o primeiro, mas outros virão. Eu acredito que está colocado, está desmistificado o que é policiais antifascismo, porque a luta antifascista, você termina trazendo isso para a visão do que hoje a sociedade está polarizada entre direita e esquerda. Fica bem claro que o movimento de policiais antifascismo é um movimento ligado às bandeiras que são defendidas, levantadas pela esquerda, né? Não pode ser de direita, é pela esquerda. Então, nesse sentido, creio que esse primeiro encontro, esse primeiro debate está bem esclarecido, bem desmistificado o que é policiais antifascismo. Então, nesse sentido, nós aqui encerramos, e aí eu vou falar para que o senhor possa acrescentar algo mais. O nosso movimento ele combate o fascismo, seja na sociedade, seja nas polícias, certo? E o fascismo é o ódio, é a necropolítica, é matar, é o cara não aceitar a diversidade, a diferença. O movimento não, ele quer uma polícia mais cidadã, mais democrática, comunitária. E o movimento também tem alguns outros pontos importantes. O movimento trabalha também o debate do ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo de polícia? É o policial que atendeu a ocorrência e fazer toda a ocorrência. Aqui em Alagoas avançou um pouco no TCO. A PM pode fazer o TCO. A legislação permite que todo policial faça o TCO, mas havia uma briga, mas já foi resolvida. Então o policial militar faz também o TCO. Então, para a sociedade é importante o ciclo completo de polícia para todas as polícias. É outra jabuticaba brasileira. Nós temos duas meias polícias que não fazem o serviço completo. Isso. A gente tem uma PM que faz metade, a PC faz metade, mas não faz o serviço completo. Quem perde é a sociedade. Então o movimento, ele quer debater o ciclo completo de polícia na atividade policial. Outro ponto que a gente debate é o acesso único e a carreira única. Então o movimento também, ele quer debater uma porta só de entrada para PM, para PC, para PF. Então hoje na PM tem duas portas de acesso, praça e oficial. Na PC tem duas portas de acesso, agente e delegado. Na PRF também. Um modelo que se aproxima, na PF, um modelo que se aproxima, que a gente acha ideal, é PRF, que é um acesso único e carreira única. É outro ponto que a gente quer discutir. A carreira única nas corporações. Entra o que for denominação, ele entra, ele está na rua no dia a dia, vai crescendo até chegar no topo da carreira. Não haver duas entradas e dois corpos diferentes. Então o movimento, ele também, além de querer discutir a desmilitarização das polícias, de querer discutir essa guerra às drogas, que leva ao extermínio da raça negra e também leva à morte de policiais. Ele quer também discutir o ciclo completo de polícia, quer discutir também o acesso único e a carreira única, e quer levar também direitos que são negados hoje a todos os policiais. Aí eu quero agradecer, Zé, e dizer que o movimento ele está desde 2017, é um movimento nacional, e ele preconiza isso. Quem pensa, aquele policial que pensa que o movimento é contra as polícias, negativo. O movimento é a favor da polícia e é a favor dos policiais. Ele quer uma polícia melhor, que converse com a sociedade e quer ganhe também os deveres e os direitos dos policiais. Nesse sentido fica bem claro, ou você é fascista ou você é antifascista. Nós somos antifascistas. E dizendo, todo policial na sua essência é antifascista. Isso. Porque ele preserva a vida a missão principal dele é preservar a vida das pessoas. É isso. Então é isso, encerramos aqui essa entrevista e outras virão. Valeu, muito obrigado, coronel, e vamos nos preparar para a próxima.
Muito bom! Ah, obrigado. Eu estou com um problema, pessoal. Eu estou fazendo um implante dentário. Esse dente aqui caiu. Caiu agora, foi? Não, ele caiu. Eu vou até cair. Será que apareceu? A minha mulher está muito feia. Gente, mas eu achei super necessário. Eu nem percebi. Nem eu nem percebi também. Porque você falou agora.